Olá, sejam bem-vindos ao canal Axiomas da História. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações para receber nossas publicações em primeira mão. Deixe seu like e nos ajude tornando-se um apoiador desse canal. Nossa meta é contribuir com as informações históricas para enriquecer o conhecimento de quem nos assiste, principalmente ajudando no bom desempenho de aulas remotas, de provas do Enem e de concursos. E aí, já se inscreveu? Deixou o seu like? Acionou o sininho de notificações? Compartilhou esse vídeo com seus parentes, amigos e inimigos? Aí sim! Então vamos começar! O tema da vez é o feudalismo. Feudalismo é o nome dado ao sistema de organização política, econômica, social e, por que não falar também religiosa, que surgiu na Europa centro-ocidental durante o período histórico chamado de Idade Média. A Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas ou período medieval, é o período histórico que vai do século V, quando ocorreu a queda de Roma, capital do Império Romano do Ocidente, ao século XV, quando houve a queda de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. O feudalismo surgiu após as invasões bárbaras no Império Romano no século V. Povos bárbaros, também conhecidos como germânicos, como os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, os lombardos e os anglo-saxões, em alguns momentos, conseguiram alcançar a cidade de Roma, saqueando-a, destruindo tudo à sua frente. Porém, em 476, Odoacro, líder dos Érulos, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano, Rômulo Augusto. As notícias dessa invasão chegaram em Constantinopla. Estava consumado assim o fim do Império Romano do Ocidente. O gigantesco e esplendoroso Império Romano foi sendo dividido por vários povos bárbaros ao longo das invasões. Alguns desses povos atacavam outros bárbaros e foram se impondo como reinos. Era extremamente perigoso para os romanos continuarem vivendo nas cidades. Então, mesmo antes da queda de Roma, quando os rumores de ataques bárbaros viraram notícia no Império, muitas pessoas, tanto patrícios, a camada mais rica da sociedade romana, quanto indivíduos de camadas mais baixas da sociedade, foram se mudando para o campo em busca de segurança. Assim, as cidades foram se esvaziando e o campo ou área rural passou a ser mais importante. Chamamos isso de ruralização da Europa. Os donos de terras passaram a construir grandes fortalezas, inicialmente de madeira e depois gigantescos castelos feitos de pedra para garantir melhor proteção contra ataques bárbaros. A partir disso, toda uma estrutura hierárquica foi criada com base na terra, pois ela passou a ser o bem mais precioso. Antes, no Império Romano, as riquezas provinham das atividades comerciais e agrícolas, das guerras, saques e invasões e de cobrança de impostos dos povos submetidos pelos romanos. Mas depois das invasões bárbaras, a terra tornou-se a maior riqueza, tanto que não poderia mais ser vendida, mas sim doada entre os guerreiros leais e fiéis através do comitatus, e cedida aos servos em pequenos lotes pelo regime de colonato. Assim foi surgindo o feudalismo, um sistema socioeconômico baseado na exploração da terra e dos servos e nos laços de suzerania e vassalagem ou relações feudo-vassálicas. Vamos explicar esses termos melhor. O feudalismo surgiu com a queda do Império Romano do Ocidente a partir da união de costumes, ou seja, das tradições dos bárbaros e dos romanos. Entre os bárbaros havia uma tradição entre os guerreiros em que um devia lealdade e fidelidade ao outro. Havia o guerreiro escolhido para ser rei e outros lhe deviam lealdade. Funcionava assim:
Um guerreiro guerreava e dava vida pelo outro, e em troca recebia algo de valor, o feudo, que poderia ser os espólios de guerra, uma fazenda, uma mulher para casamento, animais, dentre outras coisas. A esse sistema de dependência entre homens dá-se o nome de comitatus, uma das bases da suzerania e vassalagem. Suzerano era quem doava e vassalo quem recebia algo em troca de serviços prestados. Mas essa era uma prática ocorrida entre guerreiros, então comitatus era um costume dos povos bárbaros que provinha da tradição passada em gerações. Entre os romanos havia o colonato ou precarium, que consistia na entrega de terras por pequenos proprietários a um grande proprietário, o senhor, em troca de proteção. Por sua vez, o senhor, o grande proprietário, cedia partes da terra a desapropriados que trabalhavam cultivando-as. Além de cultivar a terra, também deviam dar grande parte de tudo que era produzido nela ao senhor. Era uma espécie de arrendamento de terras. O pagamento da terra pelo colono ao senhor era chamado de obrigações ou impostos. O colonato e o precarium formaram as bases da instituição da servidão durante o feudalismo, ou seja, os colonos tornaram-se servos de seus senhores. Não confunda servo com escravo. O servo era livre, porém preso à terra e não poderia deixá-la, mas podia ser vendido, doado ou cedido por seu senhor a outro senhorio. Com as invasões bárbaras e a importância do campo crescendo cada vez mais, o comitatus e o colonato foram sendo praticados pela nova sociedade que surgia no antigo Império Romano. A terra passou a ser o prêmio dado pelo suzerano aos seus leais guerreiros vassalos e tornou-se o feudo mais valioso. E as pessoas mais pobres, que não eram guerreiros e nem tinham posses ou riquezas, passaram a ser colonos. Elas recebiam um pequeno lote de terras do feudo para cultivar e morar, porém, além de trabalhar em regime de servidão na terra, os servos deveriam pagar inúmeros impostos, também chamados de obrigações. Juntando a isso, temos outro costume romano, o cristianismo, que foi fundamental para a consolidação do feudalismo. A Igreja Católica foi a única instituição romana que sobreviveu ao ataque dos bárbaros e conseguiu se solidificar cada vez mais graças às alianças que foi costurando ao longo de sua existência. Com a expansão do Islã, os muçulmanos representavam uma verdadeira ameaça ao poder da Igreja Católica e também ao domínio do comércio no mar Mediterrâneo. Daí foi fundamental a Igreja se aliar a reis bárbaros para se livrar do terror islâmico e evitar perder o seu posto de domínio na sua própria terra natal. Por outro lado, esses reis bárbaros viram no cristianismo uma forma de serem aceitas pelos romanos e de terem apoio da igreja. Assim, a igreja recebia proteção e terras dos reis bárbaros, e esses, por sua vez, tornavam-se reis cristãos, sendo reconhecidos pela igreja. Uma aliança que deu certo e fez consolidar o modo de vida feudal. Se por um lado havia a ameaça islâmica assombrando as terras papais, por outro, a doutrina de Cristo precisava avançar na evangelização dos povos bárbaros, que eram de religião politeístas e faziam cultos pagãos repudiados pela igreja. A pregação do cristianismo, a sobrevivência e o desenvolvimento do papado tornava vital essa mesma evangelização dos invasores bárbaros para que esses ajudassem a expulsar os muçulmanos. Os francos foram os primeiros reis a tornarem-se cristãos. Clovis I, rei dos francos, tornou-se o primeiro rei de tradição germânica a converter-se ao cristianismo. Mas foi Carlos Magnus, com seu costume de doar terras, as marcas, os condados e os ducados a seus leais guerreiros e sua complexa organização política dos vastos territórios por ele conquistado, quem deu início ao feudalismo. Depois dessa breve explicação sobre como surgiu o feudalismo, vamos explicar algumas de suas principais características.
A economia era agropastoril, ou seja, com base na agricultura de subsistência. Os servos cultivavam grãos como o centeio, a cevada, o trigo, sarraceno, ervilhas, milhete e aveia. Cultivavam ainda hortaliças e também criavam animais como ovelhas, carneiros, porcos e, em número pequeno, gado bovino que servia mais como animais de tração. Não havia comércio ou qualquer atividade mercantil. O pouco comércio que existia era dentro do próprio feudo e à base de troca entre indivíduos para obtenção de bens de consumo. Não havia moedas ou qualquer tipo de dinheiro. O poder era descentralizado, ou seja, em cada reino existia um rei, porém ele dependia de seus guerreiros, os senhores feudais. Ambos estavam ligados pelos laços de suzerania e vassalagem, em que um era leal ao outro sempre em troca de um benefício, o feudo. Cada senhor feudal tinha seu próprio exército, sendo que alguns eram muito poderosos. Assim, quando o rei precisava de um exército grande, convocava seus senhores feudais que eram obrigados a atendê-lo, servindo-o com exército, armas e provisões. O trabalho era servil e quase não havia escravos. Aos servos cabia a obrigação de trabalhar na terra e pagar impostos como a talha, corveia, as banalidades, dentre outros. Não havia indústria nem trabalho assalariado. Roupas, armas, utensílios domésticos, dentre outros produtos necessários, eram produzidos no próprio feudo por servos artesãos. A única religião era a católica, responsável pelas questões espirituais, pela formação da mentalidade educacional medieval, e foi responsável também por guardar e disseminar aspectos do ensino greco-romano misturados ao cristianismo através de monges copistas. A igreja detinha tanto o poder temporal, o político, quanto o espiritual. O direito era basicamente consuetudinário, baseado no costume. Havia pouca escrita nesse período e era, em sua maioria, dominada pela Igreja Católica. O senhor feudal era o dono do feudo, ou seja, das terras que eram cedidas aos servos. A sua principal obrigação com os servos era a de protegê-los, especialmente em casos de guerras ou invasões. O feudo era a unidade agrária básica do feudalismo e consistia numa grande extensão de terras que pertencia a um senhor feudal. Era dividida em manso senhorial, manso servil e manso comunal. O manso senhorial eram as terras destinadas ao senhor e tudo o que era produzido nelas era exclusivamente seu. É claro que quem trabalhava nessas terras eram os servos, mas sem ganhar um grão de trigo como recompensa. Aliás, cultivar as terras do senhor feudal era uma das obrigações do servo chamadas de corveia, quer dizer que o servo deveria trabalhar de graça nas terras do senhor por 2 a 4 dias da semana. O manso comunal eram as terras do feudo destinadas ao uso comum, quer dizer que os servos poderiam pastorear seu gado ali, retirar pedras e gravetos, mas nunca derrubar árvores ou caçar. Geralmente essas áreas eram de florestas e só os senhores e seus guerreiros podiam caçar ali, o que era também uma forma de treinamento de guerra. Há relatos de um servo que foi caçar coelhos para matar a fome da família, mas foi pego pelos guardas do seu senhorio e foi destroçado por cães a mando dele. O manso servil eram as terras do feudo destinadas aos servos ou camponeses, como eram chamados. Eram pequenos lotes dados aos servos que poderiam morar ali, mas em troca deveriam pagar as inúmeras obrigações ou impostos, como já dissemos. Eram tantos impostos que na maioria das vezes sobrava muito pouco ou quase nada para a sobrevivência dos servos. A sociedade feudal era uma estrutura fortemente estamental e sem mobilidade, o que quer dizer que um servo jamais se tornaria um nobre ou do clero. Pelo menos ela ficou fixa até por volta do século XII, quando surgiram os burgueses, e as coisas lentamente foram mudando. Em resumo, alguém nascido em determinada posição não tinha esperança de mudar de classe social ao longo da vida. Assim, a divisão da sociedade feudal consistia em ordens ou estamentos e cada um tinha uma função específica.
A primeira era o clero, os oratores, integrantes da Igreja Católica, padres, bispos, arcebispos, monges, abades e papa. Cabia ao clero cuidar da vida espiritual de todos, mas também exercia influência política, moral e psicológica na sociedade. Essa ordem não trabalhava e nem pagava impostos. A segunda ordem ou estamento era a nobreza ou nobres, os que guerreavam ou belatores. Era constituída precisamente por indivíduos guerreiros que possuíam a detenção de terras e algum tipo de influência ou poder político. Eles recebiam o título nobiliárquico de seus reis e de outros senhores feudais mais poderosos. Segundo a hierarquia, a nobreza se dividia em alta nobreza composta por príncipes, arquiduques, duques, marqueses e condes, e pela pequena ou baixa nobreza composta por viscondes, barões e cavaleiros. Os cavaleiros geralmente eram especialistas em armas, tinham habilidades com lanças, espadas, escudos e dedicavam-se a caçadas e guerras. Como qualquer outro senhor, os cavaleiros também dependiam do trabalho dos camponeses, o que lhes rendia tempo e estabilidade para dedicar-se às atividades militares. Havia cavaleiros que não tinham terras, mas recebiam rendimentos de algum suzerano ou senhor, a quem devia fidelidade. Uma das condições para ser cavaleiros era ter a sua própria arma, armadura e cavalo, e, é claro, ser nobre, mesmo que um nobre empobrecido. Os nobres eram orgulhosos e corajosos guerreiros que buscavam sempre o prestígio, prêmios e recompensas recebidos de seus senhores pelo juramento de lealdade e fidelidade que, se quebrado, figurava entre a maior das ofensas da classe aristocrática. Ai, ai, ai. É claro que isso acontecia. Volta e meia, algum guerreiro quebrava esse juramento. E aí pagava até mesmo com a vida. A terceira ordem ou estamento era dos servos, os laboratores. A eles cabiam o dever de trabalhar na terra e pagar os impostos a seu senhor. Alguém devia trabalhar, né? Já que as outras ordens tinham a função de orar e guerrear, alguém precisava trabalhar e sobrou para os servos. Havia ainda na sociedade feudal artesãos, uns com mais bens e outros nem tanto. Esses eram responsáveis pela fabricação artesanal de roupas, armas, armaduras, panelas, celas e todo tipo de coisa utilizada na época. Já os vilões eram homens livres que não estavam presos ao trabalho nas terras. Em geral, prestavam pequenos serviços para o senhor feudal e poderiam se mudar para outro feudo a hora que quisessem. Voltando à classe servil, alguns dos impostos pagos ao senhor feudal pelos servos eram a talha, entrega de parte da produção total obtidas nas terras do servo, a banalidade, taxas de uso das ferramentas do feudo como os moinhos e o arado, por exemplo, a corveia, obrigação do servo em trabalhar de 2 a 4 dias da semana nas terras senhoriais ou no feudo, a captação ou imposto por cabeça, imposto pago por cada membro da família. Já pensou se fosse uma família com um número grande de pessoas? Estavam mesmo em situação complicada. O tostão de Pedro era outro imposto, também chamado de dízimo, em que 10% da produção servil era pago à igreja. O dízimo foi criado pela igreja? Sim, foi criado pela igreja, mas isso é assunto para um outro momento. O censo era um imposto pago pelos vilões à nobreza. Nem os vilões escapavam dos impostos? Não, nem os vilões. A taxa de justiça era também um imposto pago pelos servos e vilões para serem julgados no tribunal do nobre. Poxa vida, além do cara ser julgado, ainda precisava pagar por isso. Na Idade Média as coisas não eram fáceis. A formariagem era outro imposto pago pelo casamento, em especial quando o casamento era de um nobre.
e nesse caso todo servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar na festa. A mão morta era um imposto pago quando o servo chefe da família morria. Aí a família deveria pagar para continuar vivendo no feudo. A albernagem era um imposto que consistia na obrigação do servo em hospedar o senhor feudal e sua comitiva, provendo-os de alimentos e outras provisões. Havia ainda o direito da primeira noite, direito do senhor feudal, no âmbito de seus domínios, de ter relações sexuais com uma noiva na sua noite de núpcias. Coitado do servo, não tinha direito nem à sua noite de núpcias? Que horror! Dizem que durante o ano, cerca de 3 meses do salário do trabalhador atual é destinado ao pagamento de impostos. Pesquisem a partir do comprovante de notas fiscais ou do caixa de mercado. Observem que neles vem descrito o valor dos impostos pagos pelos produtos adquiridos. Se você comprar um bombom, uma balinha, um docinho, você paga impostos por isso. Fora isso, pagamos impostos de renda, IPTU, FINS, CONFINS, impostos sobre veículos e inúmeras outras taxas. Tudo o que vamos fazer, somos obrigados a pagar impostos. Pagamos para nascer, viver e até para morrer. Quanto à crise do sistema feudal, pretendemos falar em outro vídeo, pois merece um tempo específico para esse fim. Porém, já adiantamos que a crise do feudalismo teve a ver com um certo período de prosperidade na agricultura por volta do século XII, que levou ao aumento demográfico e, consequentemente, a uma maior ocupação de áreas cultiváveis, levando ao esgotamento e saturação das terras disponíveis. Houve redução de posses das terras da nobreza, surgiu a burguesia e o retorno do comércio, o que contribuiu para um grande êxodo rural, indivíduos que saíam do campo em busca de melhores oportunidades nas cidades. Mas outros fatores também contribuíram para o fim do feudalismo. Aconselho a estudarem mais sobre esse rico assunto. Nos aguardem no próximo vídeo. Obrigada por ficarem conosco até aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Axiomas da História, acione o sininho de notificações e compartilhe nossos vídeos. Deixe seu like se gostou, pois nos ajuda a criar novos vídeos e a levar o conhecimento para muitas pessoas. Se quiser ser um apoiador do nosso trabalho para que possamos adquirir equipamentos e melhorar a produção dos vídeos, veja no link abaixo como contribuir. Ficaremos eternamente gratos pela ajuda. Até lá, fique bem!